é manifestação de um impulso que mora na alma humana. É isso que nos distingue da maioria dos animais, pelo menos na maneira como nós nos expressamos e criamos. Fazendo um adendo meu aqui, eu acho que o olhar dos seres humanos ainda é tão limitado em relação aos animais. Os animais nos veem, tipo a aranha, como bichos que não têm criatividade, que não fazem nada, por uma única razão. A aranha não tem instrumentos sensoriais para entender a nossa arte, a nossa música, a nossa criação, porque a aranha, ela vive no mundo das aranhas. E os seres humanos, da mesma maneira, a gente também não tem elementos sensoriais para perceber a arte das aranhas, das formigas, das mariposas ou das lagartixas. Então, na realidade, eu acho que essa imagem que o homem projeta em relação a si próprio, de um ser diferenciado na natureza, porque pensa, porque cria, porque ama, porque questiona, eu acho que é só uma questão de perspectiva. Se a gente tivesse uma dimensão mais completa das variações disso que a gente chama de arte, de pensamento, de sonho, em relação aos animais, eu não tenho dúvida que a gente se espantaria demais, mas talvez esse seja um assunto para daqui a 100, 200 ou 500 anos. Mas voltando para o texto, há milhares de anos, as abelhas fazem colmeias do mesmo jeito. É como a gente vê, mas vamos seguindo aqui. Os pentacilgos cantam o mesmo canto, e as aranhas fazem teias idênticas, e os caramujos produzem as mesmas conchas espiraladas. Não conseguimos perceber nada de novo sendo criado. Mas eles não precisam. Estão felizes com o que são. O que não acontece com a gente. Somos essencialmente insatisfeitos e curiosos. Albert Camus diz que nós somos os únicos animais que se recusam a ser o que são. A gente quer mudar tudo. Nós inventamos jardins, nós inventamos casas, inventamos culinária, inventamos músicas, inventamos brinquedos, inventamos ferramentas, máquinas, tecnologia. E nos sacia, né? Michelangelo inventou a Pietà, Rodin inventou o beijo, Beethoven inventou a Nona Sinfonia. Tipo essa aqui, a Ode à Alegria. Que insatisfações, que inquietações moravam em Beethoven, que ao saírem pro ar, foram transformados, por exemplo, na Nona Sinfonia. Pessoalmente, eu acho que é a mesma inquietação que mora nas aranhas que se transformam em teia. E as aranhas ouvem a Nona Sinfonia como teias de humanos. O que esses humanos ficam fazendo essas teias? Mas voltando aqui pro texto, você já parou para pensar como é que a criatividade acontece? Bom, antes de tudo, é preciso que tenha alguma coisa que esteja nos incomodando. Aliás, eu não conheço ninguém que não tem nada que incomode. Eu, pelo menos, não. Pode ser que seja o teu caso aí, né? Eu não conheço. Por que a ostra faz pérola? Você sabia que por conta de um acidente, um grão de areia entrou dentro da sua carne mole? Aí o grão de areia incomoda. Para acabar com o sofrimento, ela faz uma bolinha, bem lisa, em volta do grão de areia áspero. Dessa maneira, ela deixa de sofrer. Então aprenda isso. Ostra feliz não faz pérola. Isso vale pra gente. Pessoas felizes dificilmente vão criar alguma coisa. Elas não precisam criar. Elas simplesmente gozam da sua felicidade e tá tudo certo, né? Que bom. Bem disse Otávio Paz: coisas e palavras sangram pela mesma ferida. Toda criatividade é um sangramento. Como é que a criatividade se inicia? Bom, eu já disse. Ela começa com o sofrimento. E o sofrimento nos faz pensar. E o pensamento não é uma coisa. O pensamento se faz com algo que não existe. Ideias. Ideias. Ideias são entidades espirituais. O espiritual é um espaço dentro do corpo onde coisas que não existem, existem. A Pietà, por exemplo, antes de existir como escultura, existiu como pensamento, como estado de espírito, como a Nona Sinfonia que a gente ouviu um pedacinho agora. Nesse caso, dentro do corpo de Michelangelo. O beijo, antes de existir como objeto de arte, existiu como espírito, dentro do corpo de Rodin. A Nona Sinfonia, essa que a gente ouviu há pouco, antes de existir como peça musical,
que a gente ouve, que a gente gosta, existiu como espírito dentro da cabeça de Beethoven. Eu acho isso tão fundamental para a gente entender, mais uma vez, até para discernir as linguagens e perceber o que elas estão nos colocando ali, né? O que está para além daquilo que a gente chama de linguagem, de criação, de arte. A gente fala tanto sobre isso aqui, né? Sobre olhos de poesia, a poesia não é o texto. Sobre olhos de compositor, a composição não é a música. Isso é só a nossa teia. Como a aranha produz a dela, como o bicho da seda faz a seda dele. Cada animalzinho, e nós nesse universo gigantesco, infinito, né? Somos só mais um bichinho inexpressivo. Sobre a perspectiva dos olhos do universo, um ser humano e uma lesma não tem diferença nenhuma sob a perspectiva dos olhos do universo. Agora, claro que diante dos meus olhos tem total diferença. Como posso comparar um ser humano com uma lesma? Mas é legal quando a gente começa a reconhecer que apesar das nossas diferenças, e nós temos até entre nós aqui, né, quanto mais com os outros animaizinhos, e é bom que a gente tenha essa capacidade de discernir, de perceber, mas nós somos cifras dessa única música, composições de uma melodia mais ampla, tons de um som que está tocando de fundo. E nem todos, talvez a minoria, quanto mais esse mundo tão atribulado e ruidoso, são capazes de ouvir. Mas tem música que não é a Nona Sinfonia, que não é o François Couperin, aqui desse piano maravilhoso. Isso é apenas expressão dessa música, que sai dos humanos, que sai das aranhas, que sai das lesmas, que sai das formigas. E eu sei, eu já volto pro texto, mas eu sei que tem gente que se ofende, né? O ser humano é a criação de Deus, a imagem e semelhança. Tudo bem, e se a aranha também for? E se a lesma também for? E se a plantinha também for? Você vai entrar em parafuso, não? Precisa ser como você, como eu, assim, Deus, nariz, olho, né? Pensar. Deus estava pensando na última eleição se ele ia votar no Lula ou no Bolsonaro. É isso, não? Deus vai à igreja aos domingos. É assim. Bom, tá bom. Mas considere a possibilidade de que é você que está se projetando nessa ideia e pensando que Deus é igual a você. Mas voltando para o texto, o espírito não se conforma em ser sempre espírito. Que mulher ficaria feliz com a ideia de um filho, só com a ideia? Ou com um pai, né? Que sempre quis ter um filho, pensar só na ideia do filho. Tanto o pai quanto a mãe não iam querer só a ideia de um filho. A ideia é uma coisa linda, é linda, mas enquanto espírito só traz infelicidade. Os pais que querem a ideia de um filho, querem sentir por essa ideia um desejo, uma nostalgia que transforme um filho em verdade, em filho, em carne, em osso. Por isso querem, ou no caso da mulher, quer ficar grávida. Quando o filho nasce, ela experimenta a felicidade. Uma ideia que deseja se transformar em coisa tem nome. Essa ideia que deseja se transformar em coisa tem o nome de sonho. E o sonho deseja transformar-se em matéria. A espiritualidade do espírito está precisamente nisso, o desejo e o trabalho para fazer com que aquilo que existe apenas dentro da gente e que, portanto, só pode ser conhecida pela gente, se transforme numa coisa, que pode então ser gozada por muitos. A espiritualidade busca comunhão. Hegel dava a esses objetos, produtos de criatividade, o nome de objetivações do espírito. O caminho do espírito é esse, da espiritualidade pura e individual para coisa, objeto que existe no mundo, para deleite e uso de muitos. Aliás, mais um adendo aqui, eu acho que a religião se encaixa exatamente aqui nesse contexto. Todo o bicho humano, desde que a gente tem as primeiras expressões, né, lá da caverna, tem esse desejo da transcendência. Por alguma razão, existe na gente esse anseio pelo céu, metaforicamente falando. E esse desejo, esse sonho, ele quer se transformar em realidade. Por isso vira sonho, né? E aí ele se transforma em parte. A religião, de alguma maneira, tenta preencher essa lacuna e criar ritos, criar movimentos, criar linguagem, rituais, para algo que mora fora dessa dimensão específica. E a gente vai, e faz bem, porque nos dá a possibilidade de expressar algo que não está lá, que não é lá.
mas que está aqui. E encontra ali uma casa, uma linguagem, uma palavra para se expressar. Agora, o problema é que os seres humanos se apropriam de tudo, né? E querem se aproveitar e ganhar dinheiro, e ganhar poder, e, enfim. Aí vira outra coisa. Deixa de ser uma livre expressão de transcendência, de espiritualidade, e aí vira um movimento ou empresarial ou político, e aí vai. Ou mesmo pequenininho, humano. Às vezes não precisa ter também a contaminação da coisa da só preciso ganhar muito dinheiro. Não é só isso também. Mas quando a gente coloca as nossas picuinhas e mais certezas do que dúvidas, aí a coisa já começa a ficar meio claustrofóbica. O caminho do espírito é este, diz aqui o Rubem Alves, da espiritualidade pura e individual para coisa, objeto que existe no mundo para deleite e uso de muitos. Os objetos, assim, são o espírito tornado sensível, audível, visível, usável, gozável. Uma música só existe quando cantada, pelo menos para os nossos sentidos. Um quadro só existe quando visto, uma comida quando comida, um brinquedo quando brincado, um filho quando parido. E o espírito tem nostalgia da matéria. Ele deseja fazer amor com a matéria, e quando o espírito e a matéria fazem amor, nasce a beleza. Deus não se contentou em sonhar o paraíso. Se os sonhos do paraíso lhe tivesse dado felicidade, teria continuado apenas sonhando com o paraíso. Deus não se contentou em sonhar o homem. Se o sonho do homem lhe tivesse dado muita felicidade, ficaria somente no sonho do homem. Mas ele, ou ela, só se deu por completo quando se transformou em homem, segundo os poemas teológicos. E o verbo, sonho, se fez carne, corpo. O espírito quer descer, mergulhar. Tão diferente daqueles que pensam que espiritualidade é o espírito se desapegando da matéria, o corpo morrendo para ser só espírito, sem carne, sem sentidos, como se o material fosse doença e a coisa inferior. Beethoven, por acaso, acharia que os instrumentos, a orquestra, são coisas inferior? Mas como? Sem eles a nona sinfonia nunca seria ouvida. E nesse caso ele ficaria feliz com a sua surdez, porque então a nona sinfonia permaneceria para sempre espírito. Michelangelo, por acaso, pensaria que o mármore é coisa inferior? Mas como? Sem o mármore, a Pietà nunca seria vista e amada. E ele ficaria feliz se não tivesse mãos, porque assim a Pietà permaneceria para sempre espírito puro. Deus, por acaso, acharia que o corpo é coisa inferior? Mas como? Sem o corpo, o verbo nunca viveria carne. Porque com a morte, o homem permaneceria para sempre espírito puro, espiritual. É o jardineiro que planta o jardim. Espiritual é o pintor que pinta o quadro. Espiritual é o cozinheiro que faz a comida boa. É o arquiteto que faz a casa. É o casal que gera um filho. É o poeta que escreve o poema. É o marceneiro que faz a cadeira. Espiritual é a aranha que faz a teia. É a formiga que leva os grãozinhos de areia. O bicho da seda é espiritual. É a pérola, é a ostra que faz pérola. A criatividade deseja tornar-se sensível. E quando isso acontece, eis a beleza. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.